A Bíblia ensina que todas as pessoas pecaram e por isso ficaram separadas de Deus. A consequência do pecado é a morte, mas Deus oferece vida eterna como um presente por meio de Jesus Cristo. Por amor, Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus disse que ele é o caminho para Deus e que veio para salvar quem estava perdido. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e venceu a morte. A salvação não é conquistada por boas obras. Ela é um presente de Deus que recebemos quando cremos em Jesus. Quando uma pessoa crê que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, ela recebe perdão, é perdoada e começa uma nova vida com Deus. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que quem crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. A queda da humanidade começa quando o pecado entra no mundo e quebra a comunhão original entre o ser humano e Deus. Gênesis 3 relata que Adão e Eva desobedeceram à ordem divina e escolheram decidir por si mesmos o que era certo e errado. Essa atitude não foi apenas um erro isolado, mas uma declaração de independência do Criador que trouxe consequências para toda a raça humana. A partir daquele momento, o homem passou a viver sob a influência do pecado e afastado da presença de Deus. Romanos 5,12 explica que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. A queda não significa que Deus deixou de amar, mas que o relacionamento foi rompido por causa da transgressão. O jardim, que simbolizava comunhão perfeita, foi trocado pelo exílio e pelo esforço doloroso para viver. Desde então, toda pessoa nasce com essa mesma natureza inclinada ao erro e distante de Deus. Por isso, a história da salvação precisa começar reconhecendo que existe uma queda real que separou a humanidade de sua origem. A consciência do pecado é o momento em que o ser humano percebe que existe algo errado dentro de si e que não consegue resolver sozinho. Romanos 3,20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pois ela funciona como um espelho que revela a nossa condição. Não é a lei que salva, mas ela mostra o padrão de santidade de Deus e expõe a nossa incapacidade de alcançá-lo por esforço próprio. Essa consciência gera incômodo, culpa e um vazio que nenhuma conquista humana consegue preencher completamente. Davi expressou isso no Salmo 51, quando reconheceu que pecou contra Deus e clamou por purificação interior. Sem essa percepção, ninguém sente necessidade de um Salvador, porque a pessoa acredita que está bem da maneira que está. O Espírito Santo é quem produz essa convicção, mostrando que o problema não está apenas nos atos externos, mas no coração. Quando entendemos que estamos perdidos, começamos a buscar direção e perdão. Esse é o ponto de virada, onde a alma reconhece sua falência e se abre para ouvir sobre redenção. A promessa de redenção aparece logo após a queda, mostrando que Deus não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Em Gênesis 3,15, Deus fala da descendência da mulher que feriria a cabeça da serpente, apontando para um futuro Salvador que venceria o mal. Ao longo do Antigo Testamento, essa promessa vai ficando mais clara por meio de profecias, alianças e símbolos que indicam o plano de resgate. Deus promete a Abraão que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e essa bênção se cumpre em Cristo. Isaías 53 descreve com detalhes alguém que seria moído pelas nossas transgressões e levaria sobre si a iniquidade de todos nós. Os sacrifícios no templo eram figuras temporárias que apontavam para a necessidade de um cordeiro perfeito e definitivo. Cada profecia e cada ritual preparavam o povo para entender a seriedade do pecado e a grandeza da solução que viria. A promessa de redenção garante que a história humana tem um propósito e que Deus sempre esteve trabalhando para restaurar o que foi perdido. O amor de Deus revelado é a motivação por trás de todo o plano da salvação. João 3,16
afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não nasceu da dignidade humana, pois Romanos 5:8 lembra que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A iniciativa é totalmente de Deus, porque o homem estava distante e sem condições de voltar por mérito próprio. O amor divino não é apenas sentimento, mas ação concreta que se manifesta na entrega do que havia de mais precioso. Ele não ignora a justiça, nem finge que o pecado não existe, mas providencia um caminho justo para perdoar o culpado. 1 João 4,10 resume dizendo que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse amor busca, restaura e transforma. Por isso, a salvação não começa com o esforço humano subindo até Deus, mas com o amor de Deus descendo até o homem. O sacrifício de Jesus é o ponto central de toda a mensagem de salvação. 1 Pedro 2,24 ensina que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Na cruz, aconteceu a substituição perfeita, onde o justo morreu pelos injustos com o objetivo de nos conduzir a Deus. A justiça divina exigia que o pecado fosse punido, e o amor divino desejava que o pecador fosse perdoado. Essas duas realidades se encontraram no Calvário, quando Jesus assumiu a culpa que era nossa. Isaías 53:6 já havia anunciado que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, mostrando que o plano era antigo. Ao derramar seu sangue, Cristo estabeleceu uma nova aliança e abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. O véu do templo se rasgou, indicando que a separação havia terminado para quem crê. A morte de Jesus foi suficiente, completa e irrepetível, garantindo perdão total para todo aquele que coloca sua fé nele. A fé como caminho mostra que a salvação não é conquistada por obras, mas recebida como um presente através da confiança em Cristo. Efésios 2:8 e 9 declara que pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Fé, nesse contexto, não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar pessoalmente na obra que Jesus realizou na cruz em nosso favor. Romanos 10:9 explica que se confessarmos com a boca que Jesus é Senhor e crermos no coração que Deus o ressuscitou, seremos salvos. Essa fé envolve entrega, dependência e descanso no que Cristo já fez, em vez de confiar no próprio desempenho religioso. Ela é a mão estendida que recebe o presente da salvação que Deus oferece gratuitamente. As obras não produzem salvação, mas são o fruto natural de uma fé verdadeira que transforma a vida. Tiago 2,17 lembra que a fé sem obras é morta, mostrando que a fé genuína sempre gera mudança. Portanto, o caminho para Deus é pela fé em Jesus, não pelo esforço humano. O arrependimento verdadeiro é a resposta do coração que foi alcançado pela graça e decidiu mudar de direção. Arrepender-se, segundo o Novo Testamento, significa mudar a mente a respeito do pecado, de Deus e de si mesmo. Atos 3,19 convida ao arrependimento para que os pecados sejam cancelados e venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Não se trata apenas de sentir remorso ou tristeza por ter sido pego no erro, mas de uma decisão sincera de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. 2 Coríntios 7,10 diferencia a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, da tristeza do mundo que produz morte. O arrependimento verdadeiro envolve confessar, abandonar e buscar uma nova conduta alinhada à vontade de Deus. Na parábola do filho pródigo, o momento da volta para casa começa quando ele cai em si e decide retornar ao Pai. Assim, o arrependimento é um presente de Deus que nos leva para longe do pecado
e para perto da comunhão. Sem ele, a fé se torna superficial e a transformação não acontece. O novo nascimento é a transformação interior operada pelo Espírito Santo na vida de quem crê em Jesus. Em João 3,3, Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, mostrando que não basta religião ou moralidade. Esse novo nascimento não é físico, mas espiritual, e acontece quando Deus concede um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26 já profetizava que Deus daria um coração de carne no lugar do coração de pedra, indicando regeneração completa. 2 Coríntios 5:17 confirma que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram. O novo nascimento muda a identidade, pois a pessoa deixa de ser apenas criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. João 1,12 afirma que a todos os que receberam a Cristo, Ele deu o poder de serem feitos filhos. Com essa nova vida, vem novos desejos, nova mente e nova direção, porque o Espírito passa a habitar no interior. É o começo de uma história completamente diferente, escrita por Deus. A jornada de santificação é o processo contínuo de crescimento espiritual que acontece depois da salvação. Filipenses 1,6 garante que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Santificação significa ser progressivamente separado do pecado e formado à imagem de Cristo, em caráter, pensamentos e atitudes. Esse processo não acontece automaticamente, pois exige cooperação com o Espírito Santo através da palavra, da oração e da obediência diária. 2 Pedro 3,18 nos ordena a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante essa jornada, existem lutas, quedas e aprendizado, mas também há avanço, maturidade e fruto do Espírito sendo produzido. Romanos 12:2 instrui a não se conformar com este mundo, mas a se transformar pela renovação da mente. A santificação prova que a salvação é real, porque quem foi realmente salvo deseja agradar a Deus cada vez mais. É um caminho que dura a vida toda e só termina quando virmos a Cristo face a face. A vida eterna e a esperança final é o destino completo da salvação que começa agora e se consuma na eternidade. Apocalipse 21:4 descreve o futuro dos salvos, dizendo que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Vida eterna não é apenas duração infinita, mas qualidade de vida na presença de Deus, livre de pecado e de todas as suas consequências. Jesus prometeu, em João 14:2 e 3, que foi preparar lugar e que voltará para levar os seus para estarem onde ele está. 1 Coríntios 15:52 revela que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados para viver com corpos glorificados. A esperança final inclui novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde Deus estará para sempre com o seu povo. Essa certeza sustenta o cristão em meio às tribulações, porque Romanos 8:18 lembra que os sofrimentos atuais não se comparam com a glória futura. A salvação, portanto, termina onde tudo começou, em comunhão perfeita, eterna e plena com o Criador. Quando olhamos para tudo o que foi apresentado desde o começo, conseguimos perceber que a mensagem da salvação não é apenas um assunto antigo ou algo que pertence somente a um grupo de pessoas, porque ela fala sobre uma realidade que todos nós enfrentamos de alguma forma durante a vida. A queda da humanidade explica a razão da distância que existe entre o ser humano e Deus, enquanto a consciência do pecado mostra que não conseguimos resolver esse problema apenas com esforço pessoal ou tentando ser uma pessoa melhor por conta própria. A promessa de redenção revela que Deus não deixou a humanidade sem saída, pois desde o início, Ele já havia planejado um caminho para restaurar aquilo que foi quebrado por causa do pecado.
O amor de Deus não ficou apenas em palavras, mas se tornou ação real quando Jesus entregou a sua vida na cruz e depois venceu a morte ao ressuscitar, mostrando que a solução era completa e suficiente para nos aproximar de Deus novamente. A fé aparece como o meio pelo qual recebemos o que Deus já fez por nós. E o arrependimento verdadeiro é a decisão de deixar para trás a vida distante de Deus para seguir em uma nova direção com Ele. O novo nascimento confirma que essa mudança não é apenas por fora, mas é algo que acontece dentro de nós, quando o Espírito de Deus transforma nosso coração e nos dá uma nova vida com propósito. A jornada de santificação mostra que, depois de sermos alcançados por Deus, passamos a viver um processo de crescimento todos os dias, aprendendo a andar com Ele em cada escolha. A vida eterna é a parte final dessa história, onde Deus promete que quem está nele viverá para sempre em paz, sem dor, sem morte e sem separação. Ao ouvir sobre cada uma dessas etapas, pode ser que alguma delas tenha feito sentido de um jeito pessoal, porque a ideia de receber perdão sem ter que merecer vai contra tudo o que o mundo costuma ensinar sobre conquistar as coisas por mérito. Ninguém pode decidir por outra pessoa o que ela deve fazer com essa mensagem, e não há qualquer pressão para isso. Mas o convite de Deus para voltar para Ele continua aberto a todo momento. Se ainda existem perguntas dentro de você que nenhuma conquista, relacionamento ou objetivo conseguiu responder, talvez a resposta esteja nesse caminho que Deus preparou desde o começo. A salvação não é sobre seguir regras para tentar agradar a Deus, mas é sobre ter de volta um relacionamento com Ele que foi perdido e que Jesus veio restaurar. Quando esse reencontro acontece, a mudança não fica guardada só para o futuro, porque ela começa a transformar o jeito como a gente vive hoje, a forma como enxergamos a nós mesmos e a esperança que temos sobre o amanhã.